Bom, então vamos iniciar o nosso projeto, o nosso propósito de oração. O objetivo desse grupo é fortalecimento, tá? Então, nós, como guardiãs do nosso lar, nós precisamos fortalecer umas às outras. E nós sabemos que o objetivo do nosso inimigo é simplesmente atacar as nossas famílias, é destruir as nossas famílias, e ele não tem medido esforços para fazer isso. Então, ele tem usado ferramentas, pessoas, mentiras, para destruir as nossas famílias. E ele tem tido um ataque na força, assim como Deus, né, nos designou como o pescoço, ele designou o nosso marido como a cabeça do lar. Então, os nossos maridos, os nossos cônjuges, o homem, ele é o alvo maior. Por isso, esse ataque tão grande do inimigo, tá? Então, o nosso papel como guardiã é orar, vigiar, para que nós possamos ter uma proteção do nosso lar, vinda diretamente do céu, né? Porque nós, no nome de Jesus, nós podemos sim ter autoridade contra as trevas e devemos assumir essa autoridade contra o mundo das trevas, né? Sabendo, claro, sempre o nosso papel de submissão, porque nós devemos ser submissos aos nossos maridos, porque Deus mandou que assim fosse. Então, se eu não for submissa ao meu marido, não é simplesmente uma falta de submissão a ele, não, é uma desobediência ao próprio Deus, que foi o que ele nos ordenou, que nós sejamos submissas aos nossos maridos. Então, o nosso papel aqui é fortalecer umas às outras. Quero agradecer todas as nossas guardiãs aqui, né, que abraçaram essa ideia e que a gente possa, então, sempre, durante esses 21 dias, não perder o foco. Saber, ter em mente que o inimigo vai atacar, mas que nós vamos estar protegidas por aquele que nunca perdeu batalha e por aquele que nunca dorme. Certo? Então, eu vou... Alguém quer colocar alguma coisa? Se quiserem, não. Então, eu vou ler Gênesis 2, do 20 ao 24, tá? Se vocês quiserem acompanhar, Gênesis 2, do 20 ao 24. A versão que eu estou lendo é King James, 1611. E Adão deu nome a todo o gado, a toda a ave do céu, a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne no seu lugar. E das costelas que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Bom, então eu quis trazer isso, e acho que nem fui eu quem escolhi esse texto, para mostrar o início de tudo. Qual é o nosso papel, né? Se a gente analisar aqui essa parte das escrituras, o primeiro nome que a mulher teve não foi Eva. Eva foi chamada de Eva depois do pecado. O primeiro, quando Deus decidiu criar, ele pensou em uma ajudadora idônea, adequada, que pudesse ser, que estivesse ali para auxiliar, né? E quando a gente estuda essa passagem, a gente vê que o termo usado no hebraico é Ezer, e Ezer quer dizer auxílio, ajuda, e esse mesmo termo foi usado mais de 20 vezes para o Espírito Santo. Então, qual é o nosso papel em relação ao homem? O nosso papel para o homem é de ajuda, é como o Espírito Santo é. Qual que é o papel do Espírito Santo para nós? O Espírito Santo, Jesus não falou que eu vou deixar aquele que vai
convencer do pecado, que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar. É isso que o Espírito Santo faz. E nós temos esse papel de auxílio para o homem. Então, Deus não nos tirou da cabeça para que a gente não governasse o homem. Ele não nos tirou dos pés para que o homem não pisasse em nós. Mas ele nos tirou do meio para que nós andássemos lado a lado com os nossos maridos. E é isso que nós precisamos fazer. E nós, a maior, todo o problema do pecado aqui, que hoje o pecado não é chamado de pecado, né? A gente chama o pecado de problema. Então, o problema maior aqui aconteceu porque Eva não desobedeceu Adão. Foi Adão que mandou Eva não comer o fruto? Não foi. Foi Deus. Então, Eva não foi submissa ao homem, ela não foi submissa a Deus. Então, o problema maior tá, a gente só não é submissa ao nosso marido quando a gente deixa de ser submissa a Deus. Então, primeiro eu deixo de ser submissa a Deus e depois eu desobedeço o meu marido, né? Porque se Deus mandou a gente ser submissa, se eu não sou submissa, eu estou desobedecendo a quem? Né? A Deus. Então, essa parte das escrituras nos mostra o nosso papel como ajudadora, como submissas, no sentido de auxiliar. E depois, mais para frente, a gente vai ver em outras passagens, né, que nós não é contra carne e sangue que a gente precisa lutar, mas sim contra o mundo espiritual. E aí, como a gente luta contra o mundo espiritual? A gente vai começar a brigar com os demônios, né? Não vamos, né? Nós precisamos lutar contra a única arma que nós temos, que é a palavra de Deus, que é a oração. Então, esse início de tudo, eu queria muito que hoje se vocês pudessem ler de novo essa passagem, sabe? E analisar mesmo o que Deus nos pediu, sabe? Com qual objetivo ele nos criou? Ele não nos criou para que a gente fosse melhor ou pior, não. Ele simplesmente criou o homem, criou a mulher e deu uma função para cada um, né? E a nossa função é linda demais, que é de conduzir, sabe, assim, de auxiliar, de tal, ó, tô aqui, vamos fazer isso, vamos, ó, tô aqui, tô orando, tô no respaldo, sabe? Essa é a nossa função. Então, a gente precisa ter sempre isso dentro do nosso coração, tá? Então, esse primeiro encontro, eu vou deixar depois lá no grupo a passagem certinha de Gênesis, né? Mas se vocês puderem ler de novo essa passagem, e se quiserem depois compartilhar também com a gente o que Deus falou, né, no coração, porque eu preciso ouvir uma coisa, eu leio isso e interpreto de um jeito, a Ana de outra, a Tina de outra, a Edi de outra, sabe? E ele fala com cada uma de nós sobre o que a gente precisa ouvir. Tá bom? Então, essa primeira oração eu gostaria agora de fazer. E antes de começarmos a orar pelos nossos maridos, né, eu acho que a gente precisa orar por nós mesmos, para nunca perdermos essa submissão, essa função de auxiliadora, sabe? De nunca querermos ser mais, mas também não nos acharmos pequenas, sabe? A ponto de não poder orar, de não fazer nossa parte. Não, eu sou muito pecadora, eu não vou fazer isso porque eu não sou merecedor. Não, nós somos sim, somos feitas da costela para estarmos em igual aqui, ó, lado a lado, né? E esses dias eu ouvi uma pregação e o pastor falou, foi até na nossa igreja, que o pastor falou que se atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Não é atrás, é ao lado de um grande homem. Porque nós estamos lado a lado com os nossos maridos. Certo, minhas amadas? Então, a nossa função de auxiliador é essa. Então, quando a gente fala em guardiã do lar, é claro que se eu penso em guardiã, eu já penso logo na força, daí a gente já, né, pensa no homem como um guerreiro, assim como Deus pensou nele. Mas não é contra carne e sangue que a gente tem que lutar. Então, se não é contra carne e sangue, quem que é mais
adequada, né? Para uma ajudadora idônea, uma ajudadora adequada para orar. Somos nós. Certo? Então, eu vou fazer uma oração. Se vocês quiserem orar junto, vamos fazer isso em conjunto, tá bom? Pai amado, Pai de infinita bondade, estou aqui agora com as tuas filhas, Pai, tuas filhas amadas, aquelas que o Senhor ama como a menina dos seus olhos. O Senhor nos criou com um objetivo, e é um objetivo tão doce, um objetivo tão importante, mas que, infelizmente, Pai, nos dias de hoje está sendo banalizado. Mas nós queremos levantar um exército de mulheres, de esposas guardiãs, esposas que oram por seus maridos, porque não é contra carne e sangue, Pai, que nós devemos lutar, mas contra os principados, contra o mundo espiritual. E o Senhor nos deu a chave de tudo isso. A chave de tudo isso é orarmos em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso para derrubar qualquer barreira, qualquer batalha espiritual. E nós, se formos idôneas, se estivermos obedientes ao Senhor, Pai, nós teremos força no nome de Jesus para vencer qualquer batalha. Então eu peço que a partir de agora, Pai, o Senhor proteja cada uma das irmãs que estão nesse grupo. O Senhor nos guarde, nos livre, o Senhor nos proteja da maldade do inimigo, de setas, de mentiras, e principalmente, Pai, que nós possamos enxergar que os nossos maridos, eles são feitos de carne e de sangue. Dessa forma, não é contra ele que nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra as setas que o inimigo lança por meio deles. Então, nos dê sabedoria, Pai. Dê-nos sabedoria do alto. Dê-nos sabedoria que discerne o que é do inimigo e o que é carnal. Que o nosso desejo, Pai, seja honrar o teu nome, glorificar o teu nome, e que possamos simplesmente, por meio disso, de glorificar o teu nome, ajudar os nossos maridos. Não é brigando, não é humilhando, não é trazendo à tona os defeitos deles, Pai, mas é principalmente olhando para eles como se Jesus estivesse ali e fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que a gente seja forte, corajosa, que a gente possa olhar para as dificuldades que virão nesses dias, mas, em nome de Jesus, derrubar qualquer barreira, porque o Senhor é conosco. O Senhor quer um exército de mulheres guardiãs dos seus lares, que possam viver de forma digna, idônea, na tua palavra, para então ter força e ter o que o Senhor espera de nós, que é sermos a guardiã do nosso lar. Nós temos a certeza que o Senhor é conosco. Eu peço que o Senhor conduza a oração das minhas irmãs, Pai. Sabemos que o Espírito Santo é quem nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos nem o que pedir, Pai. Muitas vezes pedimos e pedimos mal, porque pensamos apenas nos nossos deleites. Então, que a gente não olhe para os defeitos dos nossos cônjuges, Pai, apenas com aquilo que nós não gostamos neles, mas com a verdadeira necessidade que eles têm de mudança, Pai. Que a gente possa ser conduzidas pelo Espírito Santo nessa escolha, nessa oração. Que a gente não julgue, não amaldiçoe, mas que a gente use a nossa boca sempre para que o seu nome seja glorificado. Que eles tenham paz dentro dos corações, que toda barreira do inimigo caia por terra em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de maldade, todo espírito de malícia, todo espírito de incredulidade, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Que toda seta lançada por Satanás caia por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus conduza esses dias, conduza cada uma das minhas irmãs nas suas orações. Que o Espírito Santo possa, junto ao Senhor, orar por nós com gemidos inexprimíveis, porque é isso que o Senhor nos ensina. Então, Pai, eu entrego agora
O Senhor conhece cada irmã, cada nome daqueles homens que estão naquele grupo. O Senhor conhece cada necessidade. Fortaleça as minhas irmãs e proteja esses maridos. Que nós possamos ter o nosso papel de ajudadora idônea, que nós possamos ter o nosso papel como guardiãs do lar e que eles possam ser, sim, o cabeça do lar e que nós consigamos fazer com que eles olhem para Cristo. Porque a mulher sábia, que é o pescoço da sua casa, vira a cabeça, que é o marido, para Cristo e faz com que ele olhe para Jesus, que é o modelo perfeito. Então, eu te peço, Pai, em nome de Jesus hoje, que o Senhor nos conduza nessa caminhada, que será árdua, mas valerá muito a pena. Nós te amamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amadas, se vocês quiserem fazer oração também, para deixar se sentirem no coração, abram o microfone, façam, tá? Isso vai ficar gravado para as meninas que vão assistir depois. Façam o que estiver no coração de vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, continuando na tua presença, Pai, também colocamos diante de ti, Senhor, cada mulher aqui, que o Senhor possa tratar cada coração, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, discernimento da palavra, discernimento espiritual, Senhor, e coloque em cada coração as motivações, os pedidos, Senhor, aquilo que o Senhor necessita que seja colocado diante da tua presença, Pai, para transformar os lares, transformar cada vida e transformar cada relacionamento, cada casamento, cada lar, Senhor, em um lar que glorifica o teu nome, edifica, Senhor, as famílias e também a comunidade, Senhor, e todas as partes dessa sociedade que necessita de mudanças, Pai. Acima de tudo, Senhor, coloco diante de Ti cada marido, Senhor, que o Senhor chame a existência em cada um, Senhor, o verdadeiro amor, Senhor, o amor que o Senhor deixou como exemplo, Pai, como o Senhor amou a igreja, Senhor, que cada marido venha amar a sua esposa, Senhor, como o Senhor amou a sua igreja, Pai, que cada um deles tenha o temor do Senhor em seu coração, ame o Senhor em primeiro lugar, ame sua casa, suas esposas, suas famílias, seus filhos, Pai, e possam ser transformados para a honra e glória do Senhor, Pai. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, a cada momento, em cada oração, Senhor, por meio de cada oração, o lar de cada uma de nós, Pai. Que o Senhor cubra com o teu sangue cada lar representado neste momento, Senhor, livrando, Senhor, de todo ataque do inimigo, Senhor, mas, como diz a tua palavra, Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, Pai, e que possamos estar alegres nesse dia e começando essa semana, Senhor, para edificar os nossos lares, Senhor, como verdadeiras intercessoras que somos, Pai, que verdadeiramente nos prostramos, nos humilhamos, nos colocamos diante da tua presença, Pai, que a tua mão poderosa, Senhor, venha, Senhor, a cobrir cada uma de nós, a proteger, a falar, Senhor, com cada uma neste momento. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Alguém mais gostaria de orar? Orar, Ana? Eu agradeço mais uma vez, Jesus, por nós estarmos aqui na tua presença para participar desse grupo. E eu peço, Senhor, que seja um propósito abençoado por ti, que seja da sua vontade e que a gente consiga enxergar e ver o seu mover, Senhor. Abençoa cada um de nós, os nossos maridos, os nossos relacionamentos e os nossos familiares, Senhor. Protege as nossas casas, guarda com teus anjos, que o Espírito Santo esteja à porta de cada casa e nos acompanhando em todos os nossos dias, Senhor. Especialmente nesses 21 dias que estaremos orando, Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém. Jesus. Edi, Fábio, querem orar? Não? A casa aqui já acordou, muito ruído.
Amadas, então, que hoje seja o início de uma jornada, porque nós sabemos que esses 21 dias é simplesmente para nos colocar no trilho, né? Porque não basta orarmos esses 21 dias, mas nós precisamos começar por algum lugar. Então, que essa jornada de 21 dias seja para nos colocar no trilho e que a gente possa assumir os nossos lugares como guardiãs do nosso lar. Lembrando que a guardiã, ela ora, é isso que nós precisamos fazer. Então, orem por vocês, orem por submissão, orem por amor e temor ao Senhor, em primeiro lugar. Porque a mulher de Provérbios, ela tinha todas as qualidades, mas ela amava ao Senhor, ela temia ao Senhor sobre todas as coisas, por isso ela conseguia todas as demais, tá? Então, orem por vocês e depois orem pelos maridos. Orem para que todo espírito de resistência caia por terra no nome de Jesus. Orem para que toda seta lançada pelo inimigo caia por terra em nome de Jesus. Orem para que o Senhor seja o centro da vida e da família de vocês. Hoje, esse vídeo vai ficar como modelo de oração, né, de hoje lá, e depois amanhã, não lembro quem que é de terça-feira, mas a guardiã, a Tina, a guardiã da terça vai orar. Daí, Tina, você pode fazer vídeo, se você quiser, pode fazer áudio, tá? Mas fica tranquilo. E aí a gente vai colocar um áudio direcionado. Certo, amadas? Então, nós vamos encerrar essa aula de hoje, esse encontro, não é uma aula, é um encontro, né? Para que a gente possa orar, continuar agora em oração. Certo? Obrigada, Deus abençoe vocês, que nós estejamos hoje, durante todo o nosso dia, na presença de Jesus, que o Espírito Santo nos conduza, que a gente ouça o Espírito Santo, que a gente olhe para as coisas como o Espírito Santo quer que nós olhemos, que a gente não olhe para uma palavra ríspida, porque fiquem tranquilas, o inimigo vai fazer os nossos maridos ficarem bravos agora. Né? Então, se de repente vier uma palavra ríspida, lembra, não é contra a carne e o sangue, é contra o principado. Então, a seta foi lançada e ele precisava de um intermediador, tá? Então, não olhem para os maridos com raiva nesse momento, olhem para o inimigo, para o que ele está tentando fazer para nós. Certo? Um beijo, Deus abençoe, amo a vida de vocês, tá? Obrigada por